Bom dia, amado irmão, amada irmã. Vamos desfrutar da quinta-feira do nosso alimento diário, que tem como tema da semana aspirando por ser revestido da habitação celestial. Aleluia. O versículo de orar lei diz assim: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Isso está em 1 Pedro 5, parte B, até o versículo 6. O título de hoje, quinta-feira: As revelações do Senhor não nos podem conduzir ao orgulho. Amém. Como visto na mensagem de ontem, o apóstolo Paulo registrou em 2 Coríntios que havia sido arrebatado ao terceiro céu, acrescentando que também foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. A leitura do texto bíblico permite-nos concluir que Paulo foi levado a dois lugares distintos: terceiro céu e paraíso. Já explicamos o que é terceiro céu na mensagem anterior. Hoje falaremos um pouco sobre o paraíso. Segundo o conceito comum, o paraíso seria o céu. Assim, muitos acreditam que quando um cristão morre, seu espírito vai para o céu. Todavia, gostaríamos de trazer a luz da palavra para melhor compreensão deste assunto. Onde fica o paraíso? O texto de Lucas 16, versículo 19 ao 31, traz muita luz sobre esse assunto. No registro da história do rico e do mendigo Lázaro, leiamos o versículo 22 até o 26. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, Hades. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, bem, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. De acordo com a Bíblia, há um lugar debaixo da terra chamado Hades, onde estão as almas e os espíritos de todos os mortos, crentes e incrédulos. Segundo vimos na história do rico e de Lázaro, esse lugar é dividido por um grande abismo intransponível em duas seções. O paraíso, a seção agradável, onde está Abraão, Lázaro e todos os santos salvos, enquanto aguardam a ressurreição, e a seção de tormento, onde estão o homem rico e todos os pecadores que permanecem sem terem recebido a salvação de Deus. O Hades, com as suas duas seções, é um lugar temporário, como se fosse uma sala de espera, onde todos os mortos aguardam a ressurreição para o dia do julgamento. Os santos ressuscitarão na vinda de Cristo ao ressoar da última trombeta e serão arrebatados aos ares
para serem julgados no tribunal de Cristo, nas nuvens. Os incrédulos serão ressuscitados somente após um milênio, para serem julgados no grande trono branco e condenados ao lago de fogo. Portanto, o paraíso é uma seção agradável do Hades e fica debaixo da terra. Outra passagem que mostra que o paraíso fica debaixo da terra é a passagem de Lucas 23, do versículo 39 ao 43. No momento da crucificação, um dos malfeitores crucificados ao lado de Jesus rogou que esse se lembrasse dele quando voltasse em seu reino. Jesus, ouvindo seu clamor, respondeu-lhe, fazendo menção do paraíso: Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muitos acham que depois que Jesus morreu, ele levou o malfeitor arrependido para o céu. Não. Quando Jesus morreu na cruz, ele não foi para o céu. Pelo contrário, segundo as suas próprias palavras, ele foi para o centro da terra, onde ficou até o dia da sua ressurreição. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Portanto, o paraíso fica no centro, debaixo da terra. Outro registro bíblico confirma esse entendimento, como a passagem de Atos, em que é dito que Deus ressuscitou Jesus, rompendo os grilhões da morte. Naquele momento, Jesus estava no Hades, preso à morte e sob a terra. E Deus o libertou por meio da ressurreição, cumprindo a profecia: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Em Efésios, está claro que Jesus desceu até a região inferior da terra, para depois subir às alturas. Jesus esteve no monte, no coração da terra, aliás, na morte, no coração da terra. Está em Mateus 12, versículo 40. Desceu às regiões inferiores, ao Hades. Após 3 dias, Deus, rompendo os grilhões da morte, operou a ressurreição, elevando às alturas. Aleluia! Diante dessa revelação, percebemos que o universo é composto de 3 partes: a terra, onde vivemos, os céus, incluindo o terceiro céu, e o Hades, região debaixo da terra. O apóstolo Paulo esteve nos 3 locais: terra, terceiro céu e paraíso. O que Deus lhe revelou e as visões a que teve acesso são inefáveis e maravilhosas demais. E Paulo poderia glorificar-se nisso, porém preferiu gloriar-se em suas fraquezas. E para que Paulo não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, Deus permitiu que lhe fosse posto um espinho na carne, vindo de Satanás. Esse espinho não é como os que nascem na roseira. Era uma espécie de estaca que servia para fixar as barracas do solo. Portanto, podemos inferir que se tratava de algo bastante doloroso para Paulo. Isso é uma grande advertência para todos nós que estamos envolvidos na obra do Senhor. Toda honra e toda glória são para Deus, e querer orgulhar-se é um grande erro. Uma perigosa armadilha para o ministro da nova aliança é se ensoberbecer e roubar a glória de Deus. Isso está em 1 Pedro 5, parte B. O Senhor nos tem abençoado muito na comportagem dinâmica, no Expo Livro, no Posso Orar por Você, no Avança Jovem,
não nos podemos orgulhar, mas devemos humilhar-nos diante de Deus. Vamos continuar a ser simples, que nosso coração não almeje os holofotes, a fama e o prestígio próprio. Como ministros da nova aliança, só a Cristo devemos exaltar. Pergunta: como deve ser o coração do ministro da nova aliança diante do avanço da obra do Senhor? Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Irmãos, que palavra maravilhosa esta da quinta-feira, né? As revelações do Senhor não nos podem conduzir ao orgulho. Graças a Deus nós temos assim um grande exemplo registrado na Bíblia, né? Nós temos a pessoa de Paulo como o maior apóstolo que a Bíblia registra entre todos os apóstolos que pisaram sobre essa terra, né? E vê que Paulo ele não foi chamado a princípio juntamente com os 12. Você não vê menção do nome de Paulo, né? Quando Jesus Cristo saiu chamando aí um por um. Não vê. Paulo só foi salvo por meio da graça posteriormente, quando ele teve aquela visão, né, que vinha sobre o cavalo, que a visão o cegou por 3 dias, e uma voz que ele ouviu que dizia mais ou menos assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E ele ficou atônito, sem saber responder. E Jesus ele prontamente disse que quando Paulo perseguia a igreja, a ele perseguia, né? Esse apóstolo ele foi dotado de toda a armadura de Deus, de toda a capacidade vinda de Deus. E isso poderia facilmente deixá-lo soberbo. Mas graças a Deus que ele não usou. Muito pelo contrário, sempre que Paulo podia, ele se humilhava. Até mesmo em algum trecho da Bíblia, a gente vê um relato que ele disse assim: eu sou o menor de todos os cristãos. Ele se considerava um refúgio, ele se considerava menos do que nada, mas trazia consigo a revelação da nova aliança de uma forma maravilhosa, grandiosa. Você percebe nos dias de hoje o tamanho das revelações que Paulo trazia consigo, que, amados, pasmem, creio que 80% da igreja espalhada em todo o universo ainda não compreendem aquilo que foi registrado pelo apóstolo Paulo. Por exemplo, é facílimo, mas é muito fácil durante o seu dia você encontrar uma pessoa que seja crente, que reúne em um grupo cristão, por mais aparado que ele esteja pela religião, mas esse camarada bater no peito e dizer assim: ó, meu vizinho era um homem de Deus, um homem cheio de virtudes, um homem crente, e infelizmente infartou. Hoje este homem está na glória, este homem está nos céus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, isso não é verdade. A palavra, ela é clara para nós, não porque nós somos bonzinhos, mas porque Deus ele teve uma misericórdia incrível e nos revelou. Aqueles que morrem, na verdade, dormem. E os que dormem, eles repousam no seio de Abraão. O seio de Abraão é facilmente confundido com os céus, como alguns cristãos costumam dizer, né? Fulano foi para o céu. Na verdade, uma pessoa que dorme como crente hoje, ela desce para as regiões inferiores da terra e fica numa seção, que na verdade o Hades ele tem 2 seções. O Hades fica na região inferior da terra. O Hades é o mesmo que inferno, irmãos. Só que lá no Hades tem uma seção que ela foi separada depois da morte de Cristo, e nesse ambiente fica todos aqueles que creram e foram salvos por meio da graça. Amém? A Bíblia é muito clara em relação a isso aí. Quando fala, por exemplo, da parábola do rico e do Lázaro, né? Que Lázaro,
ele ficou na região da misericórdia, posso dizer assim, no lado onde Abraão também estava, e todos os mártires e todos aqueles que foram crentes em Deus e em Cristo. E lá ele estava num lugar onde a Bíblia chama paraíso, né? Lugar de delícia, que na verdade é um lugar de espera. Mas onde é que estava o rico que causou males? O rico significa que era uma pessoa abastada, uma pessoa que não precisava de Deus, entre aspas, né? E essa pessoa ficou aonde? No inferno. Então no inferno ele sofreu o quê? Tormentas. O inferno, o Hades, na verdade é apenas um lugar de espera. Quando o Senhor voltar, depois de ressoar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo e dormiram em Cristo e estão ali no seio de Abraão, ressuscitarão primeiro, vão ser julgados no trono de Cristo e posteriormente serão enviados para o reino. Aqueles que estiverem no seio de Abraão e não forem aprovados, vão para as trevas exteriores. E onde ficam os incrédulos que estão em tormenta, que estão em chamas, que estão passando dificuldades? Irmãos, eles só vão ser ressuscitados depois do milênio, para comparecer diante do trono branco e ali ser julgado e ir direto para o lago de fogo. Então o Hades, aliás o inferno, é um lugar de espera sem futuro para os incrédulos, mas ainda é um lugar menos ruim do que o lago de fogo. Amados, amém por essa palavra, né? A gente viu que Paulo, ele foi tanto levado para o terceiro céus, como ele também desceu ao paraíso. E ele ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem referir. Paulo podia ser o mais soberbo de todos os homens registrados na Bíblia, mas não foi. Paulo registrou que ele dizia assim: quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, irmãos, ele percebia que a sua dependência para com Deus valia mais do que todo e qualquer tipo de aparato, de conhecimento, de eloquência e até mesmo de revelações. Portanto, isso serve de grande advertência para nós, que nós, na vida da igreja, por mais que nós conheçamos revelações deste top, ainda assim, irmãos, nós não podemos nos ensoberbecer, nem por meio das revelações, nem por meio das ferramentas que Deus disponibilizou para nós. Amém? Jesus é o Senhor. Ótima quinta para você, irmão, para você, irmã, e que Deus possa estar conosco a cada momento. Aleluia!